Glória a Deus. Você tem convicção de que Jesus está aqui? Ele está aqui nessa noite e deseja de fato se encontrar com você. Hoje à noite, enquanto a gente vai retomar o assunto do mês inteiro, eu quero relembrar apenas uma coisa, algo que eu tenho falado nesses dias, desde quando a gente começou essa série sobre Eu Sou Nova Criatura. E uma das coisas que eu tenho falado, eu quero reprisar agora, é que nós, sem Deus, não somos nada. Deus sem a gente continua sendo Deus e continua soberano. Deus não é o barro, não é o vaso. Deus é o oleiro, o barro somos nós, o vaso somos nós. Não somos nós que determinamos o que Deus faz, é Deus que determina o que Ele deseja determinar em nossas vidas. Não somos nós que compramos ou direcionamos a Deus. Deus não é direcionado nem manipulado pelo homem, Ele é Deus. Você não serve a um Deus de fantoche, você não serve a um Deus manipulável, você serve ao Criador dos céus e da terra, aquele que te deu o fôlego, aquele que te deu a vida, aquele que deu a você a sua família, aquele que te deu esperança, aquele que te deu perspectiva, aquele que te deu um rumo e aquele que preparou nos céus um lugar para que você possa morar com Ele. É esse Deus a quem você serve. É o Deus cujo um dia todos nós estaremos em sua presença, assentados numa cadeira, e Ele a nos julgar, estendendo os braços, esperando dizer para cada um de nós: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o lugar que eu preparei para vós. Toda obra de Deus para conosco é uma obra de amor. Toda obra de Deus para conosco é uma obra de restauração. Ele está o tempo todo buscando restaurar você. Ele está continuamente arrumando o seu caminho, aplanando os seus caminhos, para que você consiga se encontrar com Ele. O nosso objetivo como igreja não é animar você, no sentido de fazer você ficar eletrizado, fazer você ficar pulando o tempo todo, motivado. Também faz parte da missão da igreja, mas o nosso principal papel contigo é preparar você para você se encontrar com Yahvé, com o Deus dos céus e da terra, o Criador de todos, que não se submete ao homem, mas é que Ele que é acima de tudo e acima de todos. É por isso que nós prezamos pela palavra, é por isso que nós ensinamos a palavra, porque a palavra é o que vai te dar subsídio, é o que vai te dar sustento, para que nos dias maus você se sustente, para que o inimigo não venha com engano, liberando mentiras sobre você e fazendo com que a sua mente fique confusa. Deus não opera no meio de confusão, Deus opera no meio da certeza, Deus opera no meio da fé. Deus é exato, nele não existe sombra de dúvida, nele não existe variação de ânimo. O nosso Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Isso é revelado isso é revelado através da palavra. E preste atenção, porque à medida que a palavra vai sendo pregada, cadeias vão sendo destruídas em nossas vidas. Cada um de nós que chegamos hoje à noite aqui, provavelmente temos uma área em nossas vidas que estamos dizendo: Deus, eu não tenho como permanecer assim, eu não tenho como continuar assim. E Ele está aqui dizendo: ouça a palavra, porque à medida que a palavra é liberada, cadeias vão sendo rompidas, prisões vão sendo abertas. Hoje à noite é uma noite de um liberar especial de Deus na sua vida, para que você se encha do novo, para que você se encha de esperança e para que você aprume a sua vida na direção do alvo que é Jesus. Os milagres, na verdade, já estão acontecendo. Só em você estar sentado aqui, coisas já estão acontecendo na sua vida. O nosso empenho em orar por você, por sua família, é para que você a cada dia se encontre com o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia! Aleluia, glória a Deus, não deixe o frio sufocar você, porque Ele não merece isso. Essa série é uma das séries que mais anima o meu coração para falar a respeito.
E nós vamos continuar falando sobre eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E desde a primeira ministração que nós fizemos, nós vamos vendo que é algo crescente. E hoje à noite eu estou trazendo um tema que, embora seja simples para compreendermos, existe uma certa complexidade. É por isso que eu quero que você repita algo comigo nessa noite, pedindo a Deus que possa iluminar o teu entendimento. Então diga assim: Senhor Jesus, eu me abro à revelação do Espírito Santo. Ensina-me o que o Senhor deseja. Tira os tampões dos meus ouvidos, as escamas dos meus olhos, e me ajuda a entender o teu plano de salvação para a minha vida. Aleluia, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvendo a minha salvação com temor e com tremor. É provável que algumas pessoas se tremam um pouco aí, dizendo: meu Deus do céu, eu achei que bastava aceitar Jesus, não tinha que desenvolver mais nada, que a salvação já estava ali pronta e ponto final. Eu gostaria de ajudar você a entender esse tema, que é um tema tão profundo e tão necessário que cada crente compreenda. A salvação é um presente de Deus. A salvação não depende do homem, a salvação depende de Deus. Quando nós pensamos sobre a palavra salvação, o que te vem à mente? Salvo de quê? E para quê? E por que eu preciso ser salvo? A palavra salvação, no seu sentido mais literal, significa ser livrado de algum perigo, ser tirado de algum lugar onde você está sendo submetido a prisões. Salvação significa resgate, tira você do ambiente de perigo, do ambiente de trevas, e traz você para um ambiente de liberdade e um ambiente de segurança. Quando a palavra fala sobre salvação, na verdade esse era o tema principal que Jesus comentava com os discípulos, e era a essência da sua pregação. Ele disse: eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Então o lema de Jesus era promover salvação. Salvação de quê? Salvação do pecado. Porque uma vez que o homem não estava submetido ou submisso ao governo do Espírito Santo, Paulo diz que nós andávamos outroras conduzidos pelo Espírito que hoje domina o mundo, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade ou cumprindo os desejos do nosso próprio coração pecaminoso. A Bíblia diz que o pecado jaz à porta, porque o mundo é do maligno. O pecado é uma ação que o diabo gera para prender pessoas debaixo do seu domínio. Preste atenção, o pecado é uma ação destrutiva, maligna, que o diabo usa para prender pessoas debaixo do seu domínio, do seu governo. O que o pecado faz? O pecado destrói. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enquanto o pecado destrói a sua vida, Deus vem com a graça da salvação para tirar você do ambiente de morte e colocar você no ambiente de vida. Por exemplo, para que você entenda com mais clareza, cada vez que nós pecamos, cada vez que nós vivemos na prática do pecado, nós estamos permitindo com que setas de morte possam nos alcançar, e aos poucos, como um câncer, partes da nossa vida vão sendo arrancadas, parte das nossas vidas vão sendo comidas, sonhos vão ficando sem possibilidade de serem realizados, e aí daqui a pouco a morte nos toma. A morte pode tomar você espiritualmente, a morte pode tomar você fisicamente ou emocionalmente. É por isso que Jesus enviou trouxe a salvação. É por isso que Deus enviou Jesus. Eu quero que você comece comigo lendo um texto. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Deixa eu abrir aqui que é mais rápido.
Filipenses capítulo 2. A gente vai ler o versículo 12. Filipenses 2, 12. Diz assim a palavra: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você pode repetir essa última frase comigo? Diga: assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Ontem à noite a gente ligou a televisão rapidinho, eu coloquei no jornal, não tinha mais jornal, e apareceu um documentário. E nesse documentário eu fiquei abismado, mas abismado mesmo, porque eu começo a olhar e ver um documentário que fala acerca de Deus. Porém, ele estava falando naquele dia sobre o conceito do bem e do mal, de céu e de inferno. Enquanto o autor começava a falar sobre a definição de bem e de mal, ele ia atrás de várias seitas. E eu fiquei achando incrível, porque em cada ambiente de seita que eles chegavam, havia um povo em adoração a um falso Deus, a um ídolo. E aquelas pessoas empenhavam toda a sua vida, aquelas pessoas davam tudo que elas tinham. Algumas você olhava, elas estavam num estado de transe, como se elas não estivessem ali naquele ambiente. Eu vi alguns que estavam sentados ao redor, e a pessoa chegava com alguma doença, alguma decepção, e diziam: tem um espírito mal te perseguindo, e nós queremos libertar você desse espírito mal. O homem sugava o espírito que estava dentro da pessoa, é absurdo, e a pessoa dava um grito, ou ia para frente ou para trás, ia ficando liberta. De repente, aquela pessoa, quando era liberta daquele grito, ela pegava um monte de comida, e ela ia partindo um pouco de banana, um pouco de farinha, um pouco de milho, alguns pedaços de pães, e fazia um monte de pratinho, num ambiente sujo, num ambiente asqueroso. E aí muda para uma outra cidade, as pessoas já estavam adorando fogo. Muda para um outro país, as pessoas tinham que mergulhar num rio imundo, sujo, onde os mortos são jogados ali, onde fezes são jogados ali. E eles creem que um dia, um determinado Deus abençoou aquelas águas. E porque aquelas águas foram abençoadas, não importa quão sujas essas águas sejam, as pessoas pegam daquela água e se banham. E quando elas se banham com aquela água, elas são purificadas. Só que a água é imunda. E eu fiquei tentando imaginar que toda seita, toda falsa religião ou toda religião exige do homem um esforço sobre-humano, exige do homem disciplina, exige do homem sua oferta, o seu investimento, exige do homem tudo que ele possa dar à sua família, os seus anos, para que ele possa ser salvo, para que ele consiga um pedaço em algum lugar nessa eternidade, tenha uma vida melhor. E as pessoas se empenham, as pessoas têm mandamentos e elas têm medo de não cumprir, porque se elas não cumprirem aqueles mandamentos, aqueles falsos deuses virão e as punirão. E eu fiquei tentando entender, Deus, por que nós somos assim como cristãos? Todas as religiões e seitas têm uma característica: eles precisam ralar, eles precisam trabalhar, eles precisam se sacrificar arduamente para alcançar a salvação. Nós cristãos recebemos de graça, porque Paulo fala aos Efésios: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso vem de Deus, para que ninguém se glorie, não é pelas obras, para que alguém não diga eu consegui por mérito meu. Você é salvo pela graça.
Jesus não exige de você que você fique todas as manhãs jogando farinha na porta da sua casa, fazendo alimento sujo, com galinha, com rato, seja o que for. Ele não exige de você sacrifícios materiais. Ele está dizendo: eu não quero coisas materiais de você, o que eu quero é o teu coração por inteiro. E eu fico pensando, por que será, Senhor? Porque nós achamos que porque a salvação, ela veio pela graça, que não nos custou nada, então nós banalizamos, nós deixamos de lado, nós não damos o devido valor. Mas a palavra hoje tende a nos ajudar a compreender que a salvação não é um estado simplesmente, a salvação é um processo, a salvação é um processo que Deus estabeleceu. Se você ficar achando que para ser salvo basta levantar a mão e dizer: eu te quero, Jesus, eu quero dizer para você, isso não é suficiente. Ele não exige de você um sacrifício material, ele exige de você uma entrega total. Ele diz: eu quero toda a sua vida, eu quero ser o Senhor da sua vida, das suas finanças, o Senhor do seu casamento, eu quero me derramar em você, eu quero abençoar você. Ele está dizendo: para que eu seja Senhor na sua vida, nenhum outro ídolo, nenhum outro demônio pode estar na sua vida dominando você. Você precisa se entregar por inteiro. Então o que Paulo está dizendo para nós nessa noite, que nós precisamos compreender que existe algo que Deus espera de nós, que é temor e tremor no desenvolvimento da nossa salvação. O crescimento é natural, nós temos ouvido sobre isso. Você nasce, você cresce, se você recebe um pouco de comida, você desenvolve. Alguns desenvolvem mais do que outros, mas isso não vem ao caso. A gente desenvolve naturalmente na vida. Desculpa, a gente cresce naturalmente. Mas o desenvolvimento é opcional, totalmente opcional. O desenvolvimento significa sair de um determinado ambiente e ir para uma outra dimensão, experimentar coisas novas, usufruir de dons que você não sabia que estava ali dentro. É como o processo da academia. Alguns aqui provavelmente façam academia, não levante a mão para eu não ficar envergonhado, mas alguns aqui fazem academia, e você vai para a academia. Por que você vai para a academia? Para desenvolver os seus músculos. E se você não desenvolve os seus músculos, o que acontece? Primeiro que você fica atrofiado. É importante que no final da vida você tenha uma vida de exercício. Caso contrário, você, como minha avó falava, você fica entrevado, você não consegue andar. Eu lembro da minha avó, coitada, acordava de manhã, ela vinha assim: ai meu filho, o que está acontecendo, vó? Ela dizia: meus carcanhar, meu filho. Mas vó, porque todo dia a senhora acorda com esses carcanhar doendo? Ela dizia: por causa da idade, meu filho, eu não andei muito, eu tenho que andar. Então quando a gente não faz exercício, a gente não se desenvolve. Na vida espiritual é da mesma maneira. Nós nos enganamos achando que Deus vai fazer por nós aquilo que é da nossa responsabilidade. Deus não tem que fazer por você aquilo que é para você fazer. Eu sei que muitos de nós vão dizer: puxa vida, mas ele fala para a gente orar e esperar. Orar já é um trabalho, esperar já é um trabalho de obediência. O que Deus está nos pedindo hoje aqui, através dessa mensagem de Paulo, é que Ele está dizendo: a vida com Deus não é brincadeira. A vida com Deus tem a ver com convicções. Quando você vem para Jesus, tem a ver com anular a si mesmo, abrir mão da sua vida e assumir um novo estilo de vida. Ninguém que vem para Jesus e de fato se torna de Cristo, continua vivendo como vivia antes. Se você fumava, você para de fumar, porque essa é a tendência, você tem um novo estilo de vida. Se você era beberrão, então você abandona a bebida que ela estava te destruindo e você assume um novo estilo de vida. Se você era mentiroso, você vai deixar. Se você era um adúltero, tudo isso você vai deixar. E o grande ponto é: pastor, como eu deixo tudo isso? No momento que você compreende que você já não é mais seu, você não pertence mais a você, você pertence ao Senhor Jesus. Isso é, existe um governo sobre a sua vida, e você precisa entender que você vai dar contas a esse Deus.
de tudo que você faz e de tudo que você deixa de fazer. É por isso que Paulo está dizendo, quando ele diz, desenvolva com temor e com tremor, ele está dizendo, não se acostume com a presença de Deus, não se acostume com a manifestação da presença, com a manifestação da glória, porque se você se acostumar, você corre o risco de banalizar. E quando nós banalizamos a presença de Deus, banalizamos a glória, nós estamos não apenas desonrando ao Senhor, nós estamos humilhando o sacrifício que Ele fez por nós, porque nós não damos o devido valor. Preste atenção, chegar na igreja e não se preocupar com o ambiente, vir de qualquer jeito adorar a Deus, entrar de qualquer maneira, esperar que o ministro faça o milagre de trazer o seu coração para Deus, faz com que você já esteja acostumado com a presença. A presença é cultivada no indivíduo. Ninguém pode gerar a presença em você, só a sua comunhão com Deus. Você pode não estar sentindo nada sentado aí, e eu posso estar do teu lado completamente cheio do Espírito, porque o Espírito Santo busca pessoas, e Ele se manifesta a pessoas que estão disponíveis a Ele. A vida cristã é uma decisão. Fale comigo, decisão. Eu quero que você decore bem alguns termos hoje. É uma decisão, porque você não vai ser obrigado, você precisa decidir, é voluntário. Você precisa entender que Ele vai conduzir você por um processo. Então deixa eu te ajudar para entender de maneira prática que processo é esse que Deus deseja nos levar com temor e com tremor. A salvação é o momento que você recebe de Deus e você fala assim: Senhor, eu entrego a Ti o meu coração, e nesse dia o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Você se tornou salvo. Salvo de quê? Do pecado e da morte eterna. Creia numa coisa: Jesus está voltando, e Ele está voltando para buscar a sua igreja, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja limpa, sem pecado e sem mancha. É Ele que está purificando essa igreja. Eu lembro da minha mãe, quando eu era pequeno, minha mãe falava assim: filho, eu vou trabalhar, e lembre-se de uma coisa, quando eu estiver trabalhando, pode ser que você ouça as trombetas tocando. E eu ficava: mãe, será que vai ser hoje? Ela dizia: eu não sei. Mas se você ouvir as trombetas tocando, são os anjos do Senhor anunciando que Ele está voltando. Então você não diga para ele assim: anjo, eu não posso ir porque eu estou esperando a minha mãe. Ela falou: você vai, Ele te leva e você vai me encontrar nos céus. Dos meus 5 aos 10 anos de idade, eu esperava todos os dias que Jesus voltasse. Eu acordava de manhã com temor no meu coração. Foi a época que Deus abriu os meus olhos e eu conseguia ver os anjos como eu estou vendo você. Eu via claramente, eles desciam ao redor da minha casa, eles ficavam andando, eles conversavam entre si. Eu nunca consegui conversar com eles, mas eu ouvia o que eles falavam, eu ouvia audivelmente, várias vezes, o que Deus falava comigo. A voz de Deus é tão... Sabe aquele versículo que fala: a voz do Senhor é poderosa, ela despedaça até o cedro do Líbano, ela é como o som de muitas águas. Quando ela entra, parece que você não ouve ela no ambiente, você ouve ela estraçalhando dentro de você. Malaquias disse: ouvindo eu a voz do Senhor, entrou dentro de mim a podridão dos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, as minhas pernas tremeram, e eu disse: ai de mim, Senhor, porque vou perecendo. Quando Deus está no ambiente e Ele fala, não existe momento para você duvidar, porque Ele não é duvidável. Ele é tão real que, embora você não veja, a convicção entra dentro de você. Então eu vivi essa parte dessa infância, da primeira infância, vamos dizer assim, esperando todos os dias: será que é hoje? Será que é hoje? E você sabe o que eu fazia? Eu orava o tempo todo. Eu acordava de manhã cedo, eu dobrava os meus joelhos do lado da minha cama, e eu dizia: Senhor, me prepara hoje, não me deixa errar, não me deixa me desviar, eu quero morar contigo. Eu levantava daquela oração e eu ficava o dia todo me policiando, para agradar a Deus e esperando: quando que vai ser?
se algum som mais forte de carro passasse na frente, meu irmão, eu já ficava desesperado, porque eu dizia, será que as trombetas do Senhor? Tinha um medo terrível de ouvir. Eu não tinha medo de não ir, eu sabia que eu iria. Eu estava simplesmente preocupado em não ouvir. Então, Deus já estava trabalhando algo em mim, estava dizendo assim, alinhe os seus ouvidos, porque muitas vezes Ele fala e a gente não ouve. Como as 10 virgens, prudentes e as nécias, o Senhor veio e elas não ouviram, porque estavam dormindo. Nós precisamos desenvolver essa atmosfera de temor em nossa vida. O teu pastor não te olha o tempo todo, a tua esposa não te conhece o tempo todo, o que você faz, onde você vai, o que você pensa, mas o Senhor está perto o tempo todo. Ele sabe o que você pensa, Ele sente a aceleração do teu coração, Ele sabe os desígnios da tua vida. Deus está constantemente com você, Ele não deixa você um minuto sequer. E quando a gente pensa sobre isso, isso nos gera temor. Nos gera temor porque nós sabemos, meu Deus, eu vou prestar contas a Ti, como eu estou conduzindo a minha vida. Presta atenção, irmãos, crentes, cristãos, precisamos nos policiar nesse dia. Você e eu daremos contas a Deus. Por um acaso você sabe qual vai ser o seu último dia para respirar? Eu poderia perguntar a você quantos anos você tem, e você vai me dizer, e eu vou dizer, não, você não entendeu a pergunta. Isso aí é quantos anos você viveu. Quantos anos você ainda tem, você não sabe e eu não sei. Pode ser que aqui mesmo o meu fôlego pare, pode ser que aí mesmo o teu fôlego pare. E nesse momento que parar, como está a sua vida com o Senhor? Ele está dizendo, é importante que você tenha certeza que você é dele. Paulo fala em Romanos capítulo 8, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então repita comigo, o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus. Sabe como você sabe que você é filho de Deus? Porque quando você é salvo, quando você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, você passa a abandonar, ou melhor, sentir nojo por aquilo que antes te dava prazer. Algumas pessoas aqui sabem que eram envolvidas em alguns tipos de vida, de estilos de vida e de pecado, que hoje você olha para trás e você fala, cara do céu, se eu pudesse ter uma borracha para apagar isso, eu apagaria. Mas eu quero dizer para você as boas novas: Jesus apagou o seu passado e deu a oportunidade para você viver uma nova vida. Aleluia, aleluia. Então vamos lá, rapidinho. O primeiro processo da salvação é a justificação. Você sabe o que é a justificação? Justificação é a ação do juiz, do supremo juiz, que é o próprio Deus. Só um juiz pode estabelecer o veredito sobre a vida de alguém. E por que é justiça? Por que tem a ver com justificação? Porque o juiz, ele não avalia o que uma pessoa fala, ele avalia o contexto geral. Para poder ele trazer um julgamento e um veredito sobre você, ele precisa ter muitas provas acerca da sua vida. E aí ele pega todas aquelas provas, e porque ele é justo, ele diz, você é culpado ou você é inocente. Quando se trata da nossa vida, Paulo declara que todos nós éramos pecadores. Em Romanos capítulo 3, não precisa abrir, versículo 23 e 24, ele diz, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. No versículo 24 ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós éramos culpados, porque sem Jesus, sem o sacrifício de Jesus, nós estávamos caminhando para o inferno. Ao contrário do que alguns dizem, que o inferno é apenas uma metáfora, eu quero garantir para você, o inferno não é uma metáfora. Ao contrário do que alguns dizem, o inferno é aqui, eu quero garantir para você, o inferno não é aqui. E se está sendo um inferno para ti aqui, tu imagina se tu não tiver Jesus, como que vai ser lá no inferno mesmo.
O inferno não foi criado para o homem, foi criado para o demônio e os seus anjos. Por que a justificação? A justificação é a ação de Deus em Jesus Cristo. Preste atenção, porque todo crente salvo em Jesus foi justificado. Isso é, um promotor chegou diante de Deus, o próprio inimigo das suas almas, isso é relatado em Colossenses capítulo 3, com uma lista de culpas sobre você. Antes de você aceitar Jesus, quando você teve um encontro com Jesus, o Espírito Santo convenceu você e você viu aquela, você falou, cara do céu, eu estou com uma lista enorme de pecado contra mim, uma lista de culpa, uma lista de condenação. Então o Espírito Santo trouxe no seu coração qual era o que você precisava se arrepender. O promotor vem diante de Deus e diz, olha aqui, ó, essa pessoa é minha, ela vive para mim, ela é coordenada por mim, ela faz tudo que eu mando, ela faz tudo que eu quero que ela faça, ela já está condenada, ela vai para o inferno comigo. E aí Deus, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu único filho para morrer, para que ninguém pudesse perecer, mas para que pudéssemos receber a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Ele entrega Jesus no seu lugar. A justificação acontece aí, porque a justificação é uma ação de Deus, é uma obra de Deus. Só Deus pode justificar o homem. Isso é, só Deus pode tornar você inocente. A justificação diz, você não é mais um bandido, você é justo. Você não é mais culpado, você é inocente. Você não está condenado, você está livre. Só que Jesus se fez pecado por nós. Quando Ele foi para a cruz do Calvário, vocês já viram aquele texto que fala, que naquela hora Jesus olha e Ele fala assim, Deus meu, por que me desamparastes? Em toda a Escritura nós vemos um Deus presente que não abandona os seus filhos, ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, todavia Ele não te abandonará, Ele estará com você o tempo todo. Por que que o pai abandonou Jesus naquele momento? Porque Deus não compactua com o pecado, e naquele momento Jesus estava assumindo a sua culpa, Jesus estava assumindo a minha culpa. Nós não fomos justificados porque éramos bons, nós fomos justificados porque Jesus trocou a vida dele pela sua, Ele trocou a vida dele pela minha. Ele disse, eu vivo a sua morte para que você viva a minha vida. Eu tomo a sua morte, a sua condenação, e agora você está livre. Oh, aleluia, aleluia. Eu oro que isso desça em você como uma revelação profunda, para que você cultive a alegria ao Senhor, para que você seja grato todos os dias quando você se levantar, para que você não pense que você é bonitinho, que o teu dinheiro compra Deus. Você foi justificado pelo amor, pelo amor. Quem muito pecou, muito ama. Quem não tem noção de quão ruim é, de quão necessitado é, não está nem aí para Deus, mas Ele está dizendo, eu justifiquei você, eu dei a minha vida pela sua. Então a justificação é um processo da salvação. Como que você desenvolve? Tendo em mente quem você é. Isso é, Paulo começou dizendo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Alguns pastores usam esse texto para dizer, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Eu não quero chocar você, mas talvez eu vá chocar alguns. Não é isso que a palavra está dizendo. Se você veio para Jesus, aceitou Jesus, Jesus pegou a sua vida e crucificou, Colossenses 3, crucificou você com Ele, você já está crucificado com Cristo na cruz. Isso é, Ele pegou a tua culpa, o teu passado e a tua condenação, e Ele disse, agora a minha vida, que é uma vida de justo, eu entrego para você. Você não é mais um pecador. Você está sujeito a pecar porque você tem o livre-arbítrio, mas você é justificado pela graça. É por isso que o pecado não pode te dominar mais. Você está compreendendo, irmãos? O crente que vive com a mente pecaminosa
dizendo o tempo todo: não, mas eu sou um pecador miserável, eu sou um pecador desgraçado, eu não consigo. Você vai continuar nessa dimensão, mas o Senhor está dizendo: quando você começar a se desenvolver, fazer esse exercício na sua mente, desenvolver isso no seu espírito, e você compreender: cara, eu era um pecador miserável, hoje Jesus assumiu por mim. Obviamente nós não vivemos na prática do pecado, nós não vivemos em mentira, e se você vive em mentira, se converta. Nós não vivemos fofocando, e se você está fofocando, se converta, porque a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você foi justificado em Cristo Jesus. Quer que eu te diga mais um pouco sobre o que isso significa? Quando você tem um passaporte e você viaja, você chega na fronteira, quem já foi para outro país, o policial federal vai olhar para você, vai olhar, se tiver alguma culpa, alguma coisa inscrita sobre o teu passaporte, ele vai dizer: vem para essa sala que eu quero conversar com você. Você já foi preso, você já usou droga, você já foi para algum lugar ilegalmente, então ele vai começar a perguntar: quem foi justificado por Jesus, recebeu uma nova identidade. No reino espiritual, o diabo não tem autoridade nem vez de chegar diante de você e dizer: eu sei o que você fez, porque você pode dizer para ele: eu nem sei de quem você está falando, eu sou nova criatura. Ele não pode destruir a sua vida, ele não pode plantar a desgraça dele na sua vida, porque você foi declarado justo diante de Deus. Aleluia, aleluia. Nosso Deus é poderoso, Ele justificou a sua igreja, Ele tirou você de uma mente pecaminosa e disse: não se preocupe mais, preste atenção, mas ouça bem ouvido, tá? Não se preocupe mais com o pecado. O pecado, eu vou explicar bem, o pecado foi resolvido na cruz do Calvário. A nossa pregação não se baseia no pecado, a nossa pregação se baseia no reino de Deus. Obviamente o pecado é denunciado para que a gente possa se alinhar com Deus, mas o meu esforço não é mostrar quão pecador você é. Isso é o trabalho do diabo de querer acusar, e se o Espírito Santo quiser convencer, só ele pode fazer. O meu trabalho é fazer o que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, agora eu avanço para o prêmio da soberana vocação. Deixando de olhar para trás, eu avanço para o futuro. Se você ficar olhando para as tuas limitações, você afunda todos os dias. É por isso que nós temos crentes assentados nas nossas igrejas que anos após anos continuam com a mesma vida minguada, com a mesma vida regrada, porque eles não estão desenvolvendo a sua salvação. Eles pararam naquele momento que disseram: Jesus me salvou, isso é suficiente, e eles ficam vivendo uma vida mesma. Eles não se desenvolvem e continuam bebendo, continuam fumando, continuam fornicando, continuam se prostituindo. E Jesus está falando: se você não continuar no processo, você não está entendendo o que é ser salvo. Porque ser salvo não é dizer: eis-me aqui, Jesus. Ser salvo é ser governado completamente por Jesus e receber dele todos os benefícios para isso. Então repita comigo: eu sou justificado em Cristo Jesus. Estou caminhando para a conclusão, mas eu preciso que você me espere. Quantos aqui já foram atacados pelo diabo? Você sabe que o diabo armou uma e ele colocou uma cilada e você caiu. Alguns passaram por acidentes, alguns receberam setas de enfermidade. Quantos aqui já estiveram dormindo à noite e você acordou com uma mão enforcando você? Levanta a mão. Meu Deus, é mais do que eu imaginava. Quantos já estavam andando na rua, numa ponte, passando assim num lugar alto, e você ouviu aquela voz lá no fundo: cara, pula. Quantos já ouviram isso? Levanta a mão, não tenha medo não. Eu sei que foi mais gente. Você pode ter relutado, mas sendo sincero, o diabo está o tempo todo dizendo: dá cabo da tua vida, não tem jeito, não está certo. Quando você não sabe que você é justificado, você cai na dele. Você entra na dele. E o diabo só pode fazer na sua vida aquilo que você dá legalidade.
Se você está passando algum problema, que você sabe que é ação maligna, ele só está ali porque você permitiu. Você é justificado. Quando ele entrar na sua presença para tentar atacar você, levante-se e aponte para ele o seu passaporte e diga: aqui não, você está falando com a pessoa errada. Eu sou uma nova criatura, eu sou justificado em Cristo Jesus, eu não tenho parte contigo. Os anjos do Senhor vão te proteger. O sangue de Jesus estará sobre você, porque você está andando em entendimento. A inteligência espiritual está sendo ativada em você. Não se submeta às acusações do diabo. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Então nós temos a justificação, que é uma obra de Deus, e nós temos agora a regeneração. O que é a regeneração? A regeneração é o novo nascimento, também é uma obra de Deus. Como que isso acontece? A regeneração e a justificação acontecem no momento que você fala: Jesus, entra na minha vida. Ele justifica e ele faz você uma nova pessoa. A regeneração tem a ver, ele muda a sua genética. Alguns pastores não pregam sobre isso, porque eles falam só no âmbito espiritual. Mas a regeneração é espiritual, emocional e física. Deus te dá uma nova vida. Você passa a ser um novo homem. Você passa a andar com uma nova mente. Você tem novas perspectivas. E eu quero frisar isso para que você entenda. Quando te vierem pensamentos do velho homem, levante-se e diga: Senhor, eu fui regenerado, por isso aviva em mim essa revelação, para que eu não fique comendo carniça. Quando o Senhor me tirou já do lixo e me colocou diante de uma mesa de banquete na sala do teu trono, aleluia, não coma lixo, não beba sacrifícios aos ídolos. Paulo diz, a palavra diz que quando o homem pecou, se converteu, mudou de vida, e ele volta para trás, é como um cão que volta a comer do próprio vômito. Você já imaginou todo o lixo que você comeu, você vomitou, e agora você vai voltar e comer de novo? Ele está dizendo: você foi regenerado. E quando ele diz isso, eu quero declarar em fé, porque eu te falei que cristianismo tem a ver com decisão, e cristianismo só pode ser vivido se for pela fé, a fé no Filho de Deus, a fé em Jesus. Então, se você foi regenerado, clame a Deus pela sua saúde plena no seu corpo. Clame a Deus pela sua saúde emocional plena, porque Ele pode curar você da depressão, Ele pode curar você eu falei sobre várias coisas, da sensação de suicídio, dos transtornos bipolares. Ele pode curar você de tudo, de todas as carências, e Ele pode restaurar você no espírito para avivar você. Clame a Deus, diga: Deus, eu não quero ficar sentindo o que eu estou sentindo, eu não vou viver isso. Por quê? Porque você foi regenerado. A fé é aquilo que você declara falando e agindo, e quando você fala em fé e age, você materializa. Quantos aqui precisam de um toque de cura no corpo? Levanta a mão. 3, 4, 5, 6, 7. Quando você declara, interessante, é que parece loucura, mas o evangelho é loucura para o mundo, mas é sabedoria de Deus. Quando você tem um problema, quando você tem uma enfermidade, só por entender que a salvação te trouxe o pacote completo, que é isso que significa a salvação: curado no corpo, na alma e no espírito, restaurado completamente, feito inteiro. Quando você tem um problema no corpo físico, ao invés de reclamar, ao invés de ficar desesperado, você fala: eu clamo agora a regeneração de Deus em mim, a saúde de Deus em mim. Ele já levou a minha enfermidade na cruz. Pastor, mas isso não é muita leseira não, de ficar falando esse negócio aí, tentando se enganar? Cara, faz o que tu quiser, eu estou te ensinando como viver bem. Eu estou te ensinando como andar em vitória. É isso que a palavra diz: declare dia e noite. Paulo disse: crie, por isso falei. Quem crer não pensa, quem crer fala, quem crer age, quem crer se move, quem crer faz alguma coisa. Saia dessa inércia, tome uma atitude, dê passos, declare dia após dia. Nenhum mal sobrevirá à sua tenda, praga nenhuma chegará à sua vida, você está guardado em Cristo. Isso é a boa nova.
Aleluia! Isso é a boa nova. Nós fomos libertos do pecado. Glória a Deus. Eu não vou ter tempo de ler todos os versículos, então eu fui citando, e eu vou passar para o último ponto da salvação. O último do meu sermão, mas tem mais alguns. Então, primeiro foi a justificação, você foi feito justo. Segundo foi a regeneração, Deus fez você de novo. Deus fez você de novo, deu a você uma nova vida. O terceiro é a santificação. Sem santidade ninguém verá a Deus. E aí está o ponto do conflito para muita gente, porque a gente fala, tá bom, nós não estamos mais sob o domínio do pecado, nós não temos mais o diabo nos atormentando e dizendo, você vai ter que pecar, porque eu não sou obrigado a pecar. E aí a gente tem aquela falsa ideia de que santificação é uma pessoa que veste paletó e gravata, e ela tem uma aparência de cabelo cortadinho, bonitinho, unhas feitas, e ela anda olhando por cima, esse é santo. Não, esse pode ser soberbo. Santidade não tem a ver com a roupa que você usa. Santidade não tem a ver com o tipo de cabelo que você tem, ou com quanto você tem no bolso. Santidade tem a ver com uma obra divina do Espírito Santo em nossos corações, de começar a gerar em nós a semelhança na identidade de Jesus. Santidade não é o ponto de você não poder ou não estar sujeito ao pecado. Santidade é você entender que todas as vezes que você pecar, Deus colocou ali novamente o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, que se você confessar, você é liberto, você é livre e limpo novamente. Então essa ação que Deus faz é uma parceria, o Espírito Santo e você. Você não é santo só por causa do Espírito Santo, você é santo porque você se propõe a viver uma vida separada. Separada de quê? Separada do estilo de vida do mundo. O que é que Paulo fala em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, resumindo, ele diz que nós já não devemos viver nessa atmosfera desse mundo, nos amoldando ao mundo exterior, ao mundo que jaz do maligno, mas nós devemos nos renovar todos os dias pela renovação da nossa mente. E sabe por que ele está falando pela renovação da nossa mente? Porque ele disse, você não está pensando com a mente do velho homem, você agora tem a mente de Cristo. 2 Coríntios 5,12, você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você tem um recurso em você para não deixar o diabo te prender em condenação. Deixa eu ler um versículo com você, que é um dos versículos que para mim traz esse senso de santidade. Abra comigo 1 Pedro, eu vou ler rapidinho, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Espera aí, como é que é? Em toda a vossa maneira de viver? Não, pastor, eu posso ser santo só na igreja? Santidade é completa, só na igreja não rola. Só na igreja não é santidade, é falsidade, é hipocrisia, tá? É migué. Vamos lá. Portanto, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se Deus diz, seja santo, é sinal que santidade não está distante de você, não é algo inalcançável. Santidade é aquele que vive uma vida diária com Jesus. Santidade é aquele que tem um relacionamento com o Espírito Santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação na terra. Santidade não é um estado, santidade é uma identidade. Nele você não está santo, você é santo. Quando Deus santifica você, Ele diz, você é santo. Você tem coragem de repetir comigo, dizer, em Cristo Jesus, eu sou santo. Sabe o que significa isso? Que você está separado do estilo de vida do mundo, e Deus te trouxe para essa nova vida, onde você é exclusivo dEle, para uso dEle. Tem uma parte que Paulo fala em Timóteo, ele diz assim,
em Atos, o Deus a qual eu sirvo, o qual eu sirvo e pertenço. Ele estava dizendo, quando nós somos separados em Deus, nós somos para uso exclusivo de Deus. Eu vou parar por aqui por causa do horário, vou complementar no próximo domingo, mas eu quero que você guarde esse processo e que você entenda que se você recebeu Jesus no seu coração, existem algumas coisas ainda a acontecer na sua vida. E o que é que falta acontecer? Você precisa se conscientizar de quem você é. Você foi justificado. Não viva com uma mente condenável. Você foi regenerado. Não aceite o que o diabo produz na vida dos filhos, na vida do filho desse mundo. E você foi santificado pelo poder de Jesus. Para você viver uma vida de santidade, você precisa entender, eu não estou santo hoje e amanhã quando eu errei, eu estou pecador. Você é santo o tempo todo, porque você já foi justificado, porque você vive confessando, você vive uma vida de arrependimento, e o diabo não tem poder sobre a sua vida. 1 João, se não me engano, capítulo 2, diz que aqueles que não vivem na prática do pecado, esse o maligno não os toca. Quero convidar você a ficar de pé comigo e eu quero orar com você. Eu quero pedir algo sobre a sua vida hoje. E o que eu vou pedir para você, eu espero que você diga amém. Espero que você concorde com o que eu vou orar. Porque eu vou orar para que Deus tire toda a carnalidade das nossas vidas. E eu vou orar que Deus de fato nos faça cristãos autênticos. Eu vou orar que Ele encontre você na sua condição hoje e que Ele te faça entender que se você não tiver temor e entendendo que Ele é poderoso, Ele é soberano, se você não estiver vivendo nesse estilo de vida, você está perdendo o melhor da salvação, que é caminhando de fé em fé até alcançarmos a glória em Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Coloque a sua mão na posição de receber. Alguns vão ser tocados hoje. Eu vi em espírito Deus arrancando doenças nessa noite. Amém. Por isso que eu falei sobre milagres. Eu vi pecados sendo arrancados, vícios. Hoje é o dia que você vai colocar para fora isso aí. Hoje é o dia que o Senhor quer te encontrar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. A primeira oração que eu vou fazer é para a reconciliação com Deus. Se você chegou, se sente fraco, se sente desconectado e precisa que Deus coloque a mão dele sobre você, você vai orar comigo. Só levante uma das suas mãos onde você estiver. Você vai dizer assim: Senhor, eu quero me reconciliar. Eu estava desviado, eu estava afastado. Hoje Ele está dizendo: eu estou com você aqui. Então deixa eu orar com você. Pai, alcança o coração dessa pessoa. Toca da cabeça à planta dos pés. Eu quero orar em nome de Jesus por um fortalecimento espiritual. Aviva, libera o teu fogo sobre a vida dessa pessoa. Pai, eu oro agora mesmo. Esses que estão dizendo: Pai, eu preciso de um conserto, eu preciso me reconciliar contigo. Eu oro por um batismo de fogo nesse momento. Traz fogo sobre a vida dessa pessoa. Queima o espírito dela, queima a vida dela. Se você nunca sentiu o fogo de Deus, você vai sentir agora. Receba na sua vida. Deus está tocando em algumas pessoas com fogo. Está começando a queimar nas suas mãos. Alguns estão sentindo nas costas e outros no ventre. Há uma ação de purificação sobre a sua vida. Seja liberto em nome de Jesus. Pai, eu quero orar em teu nome por pessoas que carregam maldições nessa noite, por pessoas que carregam uma mentalidade pecaminosa, uma mentalidade condenável, por pessoas que carregam vícios. Pecado produz morte, significa menos anos de vida, significa menos alegria, menos esperança, significa que você vai desfrutar menos. Pecado produz morte, e o Senhor está dizendo: hoje eu vim pedir a você esse vício. Você diz: eu não consigo me libertar. Ele diz: provavelmente você não queira, mas se você quiser, entrega para mim.
entrega para mim agora, entrega para mim agora. Meu irmão, não sei qual é o vício, e às vezes a gente acha que vício é só cigarro, cerveja e pornografia, né? Existe vício de fofoca, vício de mentira, existe vício de concupiscência, que é a paixão dos olhos, a cobiça, a lascívia. O Senhor está dizendo: entrega o que é vício na sua vida. E eu vou pedir para você vir aqui à frente, e você vai chegar e você vai colocar esse vício aqui. Aqui está um altar. Pai, eu peço que os teus anjos venham e que o Senhor coloque nesse lugar aqui uma atmosfera espiritual, para que essas pessoas depositem esses pecados, esses pesos, esses vícios na tua presença. Pode jogar aqui na frente. Jogue e espere, jogue e espere. Coloque esse vício aí, seja qual for. Não se importe, não tenha vergonha. Hoje é dia que o Senhor está dizendo: eu vou tirar você desse ambiente e eu vou te levar mais além. Você vai sentir nojo em nome de Jesus.